Opa! Tudo bem, pessoal? Tô aqui de novo com essa caixinha bonitinha desse jogo. Foi uma das melhores surpresas que esse ano de 2020 me trouxe. Não que ele tenha sido lançado esse ano, mas eu vim a conhecer agora no final de janeiro, encomendei, joguei poucas vezes, muito menos do que eu gostaria, mas sou apaixonado por esse jogo. É um euro na medida certa, entre regras, a densidade do jogo, a temática, a beleza dos conteúdos. Tudo isso que eu tô falando você pode conferir no vídeo de unboxing que eu acabei de fazer dele. Qual é o meu propósito hoje? Fazer um vídeo que aqui no canal é um bloco que eu chamo de Abrindo o Jogo. Eu vou tentar vincular os componentes e as mecânicas ao tema escolhido por esse designer. Para isso eu estudei um pouquinho, brevemente, sobre o assunto, né? Eu não vou ser especialista nunca, mas eu trouxe um especialista para isso e é o que a gente vai fazer já já. Esse jogo é o Bruxeres 1893, eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. Então, pessoal, estou com um convidado especial, já é um amigo meu, trabalho com ele há algum tempo, já demos uma passeada pela cidade, coincidimos pelo menos uns 3, 4 cursinhos aí, trabalhamos atualmente juntos em um colégio. Esse é o Fernando Borges, escultor, professor de História da Arte, na verdade no colégio não é História da Arte, né? A disciplina de fato é artes visuais, né? Existe uma distinção aí a nível de matéria e disciplina, que é artes, né? O aluno, ele cursa artes. Aí tem no artes ensino médio, visuais. aí tem visuais, música e artes cênicas. Cada um ali com a sua prerrogativa. Muito longe de ser uma linguagem simples, não é, né? Mas enfim, eu sou professor de História da Arte, como eu gosto de me referir, porque artes visuais é a disciplina, mas eu sou artista também. Então eu não me inclino somente na disciplina ou no conteúdo pragmático, né? Eu trouxe aqui um livro só para... Bom, não sei para que eu trouxe esse livro, mas enfim, é um livro sobre arte que eu acho é para compor bem o cenário. Então, assim, por ser artista plástico e a minha área de atuação é a escultura, eu desenvolvi uma certa sensibilidade, tanto no campo prático, contemplativo, da produção, da poética, obviamente da estética, que corresponde ao resultado da obra, né? E, claro, o campo didático, né? Que é ali o meu palco de atuação diário. E olha, ele tá de modéstia mesmo, porque ele vive de escultura, né? Então ele produz, vende, eu vou mostrar as peças dele no final, muito legais, as influências dele. Só que, pô, eu entro na sala, troco de sala com ele. Os desenhos que ele faz no quadro são absurdos, né? Quer dizer, com 2, 3 traços lá, ele faz um busto com uma referência a um grande imperador, uma coisa assim, os pilares de alguma coisa. Eu já peguei umas aulas disso. Então me ajuda. Art Nouveau. Eu não sabia o que era, eu não estudei isso no colégio, eu só conheço o meme, que eu acho engraçado, mas é o que vem, né? Art Nouveau. E acabou. O que é Art Nouveau? Bom, o termo arte nova, né? De nova não tem muita coisa. Não é inovadora? É inovadora no sentido da estética, mas não, por exemplo, na aplicação dos materiais. A gente tem que recorrer a um passado um pouco remoto e perceber a origem disso, que remete à Inglaterra, pós-revolução industrial. Então havia uma preocupação, sobretudo num grupo chamado Artes e Ofícios, Work and Crafts, ou Arts and Crafts, liderados por um arquiteto chamado William Morris. E a preocupação aí era o quê? Era valorizar o trabalho manual, voltando-se para aquele conceito artesanal da Idade Média, por conta do cenário industrial. Então havia já um receio, já no século XIX, do trabalho manual ser... Substituído. Ser substituído, ótimo, ser substituído e desvalorizado em virtude do poder da máquina. Cara, muito doido. Olha só, isso século XIX a gente já vê... Com medo da mecanização. Um grupo já visionário de coisas que hoje a gente vê no cinema, por exemplo. Planeta dos Macacos é um filme antigaço. Pronto. E é a mesma coisa. Isso, só para citar um exemplo, né? Fora outros filmes que a gente tem. Mas o engraçado é assim, o artista com medo, o artista vive da inspiração, da musa, né? De ter um insight e criar. Isso. A máquina não vai criar
Quer dizer, a não ser uma inteligência artificial, tipo... E ainda assim ela teria que ser programada para chegar a esse ponto. Pois é, então dela desenvolver sozinha, né? Mas assim, eu acho que hoje, por exemplo, a carga histórica que a gente tem nos faz a gente ter menos medo da tecnologia se compararmos no século XIX. Entendi. Né, que havia um contraste muito grande. Que era muito desconhecido. Exatamente. Né? Então a gente vê uma máquina a vapor e uma charrete sendo puxada por um cavalo. Uhum. Né? Então, enfim, essa tendência se espalha pela Europa. Na França vai ter esse nome Art Nouveau. E a Bélgica, Bruxelas... Pois né? é, deixa eu só fazer um parêntese. Manual de regras, ele citou aqui, ó. Nesses jogos sempre tem um enredo aqui histórico dele para situar, né, para dar essa familiarização com o tema. E ele menciona, cadê? Becomes the birthplace, né, o berço desse inovador, foi o que você falou, movimento. Pelo que você disse, não é Bélgica, então? Assim, a Europa é uma coxa de retalhos. E, sobretudo, Bélgica, Áustria, essa região recebe forte influência da França. Sim. Né? Paris é uma das línguas dele, né? Sem dúvida. Paris sempre foi um grande centro cultural. E de moda. E de moda, tendência, pronto. Né? Então, e no século XIX, início do século XX, Paris ditava tendências. Entendi. Né? Então, assim, agora é importante lembrar o seguinte, cada um desses países que a gente citou, Inglaterra, França, Bélgica, Áustria, cada um vai desenvolver uma linguagem muito particularizada e ao mesmo tempo universal, em virtude da proposta da Art Nouveau, já no sentido Art Nouveau. É como se todos eles compartilhassem a ideia, cada um expressasse com as suas peculiaridades, exatamente. Mas elas convergem para o modelo. Dorsal, Exatamente, essa espinha dorsal recai sobre a decoração, a arte aplicada, por exemplo, ao mobiliário, à arquitetura. Eu não vi, aí é bem na sua área, né? Eu vi peças de escultura, de marcenaria, de decoração e principalmente as celebridades que a gente tem no jogo e os personagens que você interpreta, né? Aqui no tabuleiro, cada um tem um personagemzinho. Alguns arquitetos, né, sobretudo. Não, a maioria, eu não pesquisei um por um, mas eu acho que 100% deles são arquitetos, tá? Escultores, decoradores, foi o que você falou. A gente tem um nome bastante interessante que é o Vitor Or. Né? Tem ele aqui como personagem, olha só. É legal que quando você vai jogar, esse é o tabuleiro pessoal de cada jogador. Tem uma corzinha, o que muda de um para o outro? A cor, que é um elemento importante para o jogo. Aqui tem o nome do arquiteto que você vai representar. E aqui uma construção importante vinculada a ele. E é sempre uma estrutura, né? O jogo fala muito em erguer buildings, né? Estruturas e peças de arte, ele fala como o preencher essas casas. Ele cita isso nesse enredozinho aqui. Tem na frente, atrás tem a mesma estrutura aqui, mas você perde um pouco do detalhe, da coloração, da volumetria. Acho que aqui o exemplo fica melhor. Mas todos eles, ó, aqui a casa é diferente, o arquiteto é diferente. Tá? E mesma coisa atrás. Que é a mesma coisa, que parece uma torre do relógio, né? Mais uma aqui. E aqui, por fim, tem esse Vitor Horta, que você falou. Essa estrutura que é importante. Ele é um nome de destaque, né? Ele é um nome de destaque. Essa estrutura é o quê? Observando esse desenho, essa construção hoje é o museu Vitor Horta. Né? É uma casa que celebra o nome dele. E era a casa dele. Era a casa dele. Era a casa dele. E é um projeto singular dentro dessas particularidades que a gente já falou de cada país, né? E Art Nouveau, em essência, Thiago, ela se inspira nas linhas sinuosas da natureza, das plantas trepadeiras, né? Então, assim, eles voltam os seus olhares para esse elemento, né, que preenche o cotidiano das pessoas. Entendi. E realmente era uma arte bastante cotidiana, no sentido de você ver ali nas fachadas, nas sacadas. Aquele corrimãozinho com as trepadeirazinhas, né? Que aqueles arquinhos peças de metal. Únicas, inclusive. Né? De metal e madeira, né? Peças únicas, inclusive. A Art Nouveau, ela tem algo muito interessante que é o organismo que ela se insere, porque a construção é um organismo. Sabe? Então cada elemento dela faz parte daquele todo, daquele projeto. É a identidade visual do organismo. Exato. Aí tem
Tem a escultura, tem a marcenaria, né? Tem as obras de mesa, cadeira, as peças assim. Isso recai também sobre, por exemplo, objetos de uso cotidiano do dia a dia, mobiliário, já comentei, canecas. Isso que você está falando é o que você chama de arte aplicada. Arte aplicada. É como é definido. É como a gente, no campo das artes visuais, definimos isso. Então, é exatamente isso. Além das estruturas que você vai erguendo no tabuleiro modular, tem umas peças de arte que você pode construir numa ação, né? Craftar, criar legal. e depois vender. E essas obras, elas são jarro, uma cadeira, isso aqui é o quê? Seria um vitral, né? Um vitral, e isso que parece eu achei que fosse uma decoração de madeira, de pendurar, uma coisa abstrata, mas é um... É um prendedor de cabelo. Aqueles, que parece um garfozinho, né? Exatamente. Assim, cada um aqui tem uma particularidade, mas no contexto Art Nouveau, uma tendência em comum entre esses elementos. Primeiro, são de uso cotidiano. Engraçado, 3 dos primeiros são para casa, para estrutura, né? Aqui tá o vitral é da parede, é uma janela, né? Que serve para iluminação. Uhum. O jarro e a cadeira é para preenchimento da casa, é decoração, é identidade visual daquela e por construção. que não dizer um uso doméstico até, né? Sim, o jarro você pode colocar. O negócio interessante dos jarros, no que diz respeito ao contexto Art Nouveau, é que muitos deles tinham um desenho único. E eram feitos em vidro. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem até uma cena muito icônica, né? Que a gente vê do cara soprando aquela massa de vidro por um tubo, um canudo. Uhum. Ele vai soprando e aquele vai inchando e ele vai trabalhando ali o volume, que é sensacional de ver aquilo. Eu já tive a oportunidade de ver e é algo mágico. É bonito, né? mesmo. É lindo. E a questão do prendedor... Isso aí já não é para casa, né? Isso é para uso pessoal. Pessoal. Você usa no corpo. Bom, recai aqui 2 nomes bastante interessantes. Um deles é René Lalique, que ele era ourives, né? Uhum. Em Paris. Aquela coisa inclusive dourada, né? Isso. Inclusive, ouro, ele fez várias peças únicas, né? Tem uma peça muito interessante dele chamada Mulher Libélula, que é também um prendedor de cabelo. E tem talvez um dos nomes mais significativos, que é um tal de Louis Comfort Tiffany. Mentira! Total. Tiffany? Já Tiffany. De joia? Há mais de 100 aliança anos. De casamento? Há mais de 100 anos. Esse visionário, né? Ele já trabalhava com ourivesaria. Joalheria, né? Joalheria e ourivesaria, né? Ele era desenhista também de joias. Então isso se soma dentro desse contexto, né? E nada mais único do que uma joia, né? Ainda em relação a esses artistas, você citou outro que nem está aqui, né? Mas tinha outras celebridades. No jogo ele coloca como ação de ir ao teatro, que é quando você encontra essas celebridades e ganha o apoio delas. Tem 8 nomes aqui, eu só achei 7. Tem um outro perdido aqui, ó. Um é o que você começa e tem os nomes. Mas esses nomes, tem muita citação, assim, você conhece de cada um deles, todos eles são muito relevantes, como tem Van Gogh, que você falou, como tem, sabe, Michelangelo, como tem artistas dentro de alguma escola, né, de algum período histórico, ou não? Esses nomes... Assim, Thiago, num primeiro momento, observando esses nomes, parece que eles se inserem no jogo mais como... assim, coadjuvantes desse cenário artístico. Pessoas que estavam ali atrás, né? Talvez como mecenato, né? Para quem não conhece o termo, mecenas é aquele que incentiva o artista, injeta dinheiro nessa produção dele. Seria um marchand, né? Um empresário, propriamente dito. E a princípio esses nomes aqui não me dizem muita coisa. Talvez eles estejam mais inseridos dentro da proposta do jogo. Com certeza foram pessoas que existiram, né? Com certeza. Com certeza, o cara faz uma pesquisa, mas é uma pesquisa grande, mas dentro, às vezes, da Art Nouveau, é o micro, né? Não é o macro, é o detalhe daquela... É uma especificidade. Porque tem algo bastante interessante que não acontece, por exemplo, em movimentos como pós-impressionismo, como tem Van Gogh, né? Que é um nome ícone. Né? A Art Nouveau, ela, por ter sido uma tendência de arte aplicada, o nome do artista parece que ficou suplantado em meio à produção. Entendi. Né? Então, assim, não havia uma bandeira
política ou mesmo estética. O que ficou importante mais foi a obra do cara, posso falar isso? Ele fala muito da Casa Tassel. Isso, a Casa Tassel. No manual do jogo. Ela é um perfeito exemplo disso que falamos há pouco, que é a casa funcionar como uma linguagem única e ser um organismo vivo, pulsante, em que cada elemento dela tá condizente com o seu todo. E ela ficou famosa mais do que esses nomes que a gente tem Ah, com certeza, com certeza. Muitas vezes o nome Casa Tassel vem antes de Vitor Horta. Né? É claro que Vitor Horta foi quem criou? O arquiteto. Ah, tá. É que a gente falou agora. Inclusive, então foi dele. falamos dele há pouco. Entendi. Fera. O que mais? O jogo, ele tem elementos que agora são vinculados à cidade de Brussels, né? De Bruxelas. Como o tabuleiro. E aí a cidade de Bruxelas está representada nessa parte de cima do tabuleiro, que é... Bom, acho que todas as estruturas aqui têm uma identidade visual muito parecida, né? E é o que ele fala, é a prefeitura, o Palácio Real, aqui a corte, que seria o tribunal, né? Mas essas outras estruturas aqui em cima, que você consegue algum sabor, acredito que seja banco, porque você consegue dinheiro, aqui você consegue materiais de construção para suas obras. Bom, e aí vai. Antes de qualquer coisa, olhando o jogo, o tabuleiro, é um show visual, né? Legal, um né? show visual, isso aqui, lindo, lindo, lindo. E ó, toda na artezinha, olha as linhas sinuosas, isso aqui são bairros, né? É bem ao estilo de uma cidade europeia de origem medieval, né? Onde você tem ali o centro do poder, de fato, no centro da cidade, onde ali emana o poder judiciário, as instituições civis, né? E a própria presença ali, cada país com a sua especificidade, mas ali também o Palácio Real, né? Que seria ali sempre um símbolo de soberania. É a política, né? A parte né? política. Não importa se é presidente, se é um rei, se é um, Exatamente. se é um imperador, se é a coisa toda. Abrindo o tabuleiro aqui, você vê, olha o que eu estava falando aqui, parecem as ruas, os bairros, né? Tem que dar um zoom aqui. Mas a estrutura é um vitral, né? Uma coisa de madeira, com as aberturas, as linhas sinuosas. É bem bacana isso, olhando do ângulo que eu estou vendo aqui. A própria estética do tabuleiro já remete à estética Art Nouveau. Não né? é? Com essas linhas sinuosas. Tem que aplaudir, porque o cara que cria o jogo, ele pensa na mecânica e ele faz um estudo muito grande de todos os detalhes desse enredo, né? Do tema que ele escolhe. Não é? Cara, é muito legal. Eu sempre fico apaixonado quando eu vou pesquisar e dar uma olhada e falo, caramba, então é por isso que ele escolheu essa arte, por isso que ele escolheu essa cor, às vezes. Eu nunca tive muito hábito do jogo desde a infância, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é a beleza do objeto. Eu já me perderia só pela caixa e por ela só já seria... Ele chegou aqui, olha esse jogo, olha esse. Nossa, vi uns cavaleiros ali na capa de um jogo. Deixa eu dar uma olhada, viu aquele Barony? Cara, olha que jogo, olha que... Quer dizer, a arte, é o que eu falo, conquista. O cara que não é do jogo, ele já se perdeu. Sem talvez dúvida. desse uma chance para isso, né? Sem dúvida. Por fim, a gente tem esse marcador de primeiro jogador, esse token, que... os jogadores vão disputar, que é o Mijão, né? Eu falei dele no unboxing como Mijão. O Mannequin Piece. Manequim. É o manequim. Mannequin Piece. Manelim. Pois é, isso aqui primeiro, é da Art Nouveau? Não. Não. Isso é o quê? Isso é Bruxelas só, então. Essa escultura, eu posso assim dizer que ela está para a cidade de Bruxelas e para a Bélgica, assim como a Estátua da Liberdade está para Nova York. Ela é um símbolo da cidade. E as histórias que recaem sobre esse rapazinho é bem interessante. Tem duas em especial. A primeira é que ela seria um símbolo da monarquia, seria um símbolo da soberania dessa região que outrora se chamava Flandres, daí o termo Flamengo, né? E... Flamengo vem daqui? É. Que mentira esse povo do Flamengo. Seria uma forma de você se sobrepor, de você impor sua soberania aos inimigos. Tripudiando deles. Mijando deles. Ou se fala caguei pra você, ele tá falando mijei pra você. Então você urinar em cima de alguém é uma forma de você humilhar essa pessoa, desmerecê-la e mostrar quem você é. Né? Então assim...
Nossa, que maldoso. Eu achei que fosse tão fofinho esse bichinho mijando. Já uma outra história que recai sobre ele, essa eu acho até bem mais interessante. Essa aqui é um pouco maldosa. Diz que foi uma criança realmente que urinou sobre um paiol que estava prestes a ser aceso por uma trilha de pólvora, salvando então essa cidade. E agora, eu não tenho certeza se é a cidade de Bruxelas ou uma outra cidade. A gente tem que lembrar uma coisa muito interessante. Na Idade Média, quando a história, né, remonta essa escultura, ela remonta ao século XVII, 1600. Muito embora, recentemente, ela esteja passando não por um restauro, mas por um estudo para ver se ela é realmente a obra original ou se é uma cópia. Ela, nos anos de 1960, foi vandalizada. Né? Ela foi quebrada em duas partes. 1960 agora, século XX. Exato. E ela foi restaurada e hoje ela está dentro de um museu, a original dela. E essa original está se cogitando de não ser uma obra original. Mas isso é outra história. Então, assim, essa coisa da pólvora, a gente tem que pensar o seguinte. As cidades medievais, na Europa sobretudo, eram feitas em madeira. Entendi. Então, o incêndio era o caos total. Era o caos total. E eram casas muito unidas umas às outras, até por conta do frio. Né? Cabe mencionar aí uma curiosidade, posso? Coisa rápida. Era crime suscetível à morte você ouvir a palavra fogo e não parar para pelo menos ver e verificar. Porque, é sério, porque o fogo nessas cidades se alastrava de maneira muito rápida. Então, aqueles que se omitiam disso eram sujeitos à pena de morte. E se você, querendo dar uma de engraçadinho, gritar fogo, só para ter atenção... Passei um trote. Você seria morto. Caramba. Você seria morto. E aí ele seria um herói, porque ele mijou e impediu um incêndio. Impediu um incêndio. Uma explosão, né? Você tem pólvora. Uma explosão, literalmente. Que massa, mas não é um elemento da Art Nouveau, embora tenha sido feito em pedra, seja uma escultura. Na verdade, ela... A resultante é bronze, né? Ah, tá. A resultante é bronze. Toda escultura em praça pública, ela geralmente é feita em metal. Leigo, estou mandando mal aqui. Ela é feita em metal porque está suscetível ao tempo, né? As intempéries, frio, neve, calor. E a pedra ela se desgastaria mais do que o metal. Fera, cara, que massa. Estou muito feliz de você ter participado. E eu queria agora mostrar um pouco do trabalho dele, das esculturas que ele trouxe aqui para casa. Algumas eu não consegui trazer, até pelo peso delas, mas vou colocar em foto. Queria que você falasse um pouquinho delas. Vou colocar uma câmera em cima da mesa aqui só sobre essas esculturas. E você conta um pouquinho, pode ser? Que legal. Tomei de assalto o programa do meu Não, amigo. vamos fazer um pouquinho, com certeza, merece. Vocês vão ver boteco. O talento dele. Vamos lá? Pode falar? Pode. Bom, tem essas primeiras aí, que são o quê? São seres fantásticos, é isso? Aqui está dentro do universo da arte fantástica, né? São esculturas feitas a partir de uma base de isopor. Não se assustem, tá, gente? Eu vou meio que desmontá-la aqui, mas ela ainda não está na base dela. Então, seria mais ou menos assim. Você vê aqui que ela tem um fundo de isopor. Né? E a escultura, a imagem dela propriamente dita é feita com massa de porcelana fria, também chamado de biscuit. Sim, biscuit, né? E nessas duas esculturas aqui, você pode ver que os olhos eles são bem vivazes, né? Então assim, o olho é a única parte aqui que eu comprei, porque realmente eu queria dar esse aspecto de realismo na escultura. Né? Então, bom, essa escultura aqui, ela remete àquele universo ali, Harry Potter, né? Do banco, né? Dos duendes lá, do Gringotts. E aqui é um orc, né? Um orc ali do universo Senhor dos Anéis. Sim. E do Tolkien. E esse cara aqui, em especial, ele junta aí dois universos, né? Macabro ele. Esse aqui ficou bem sinistrinho mesmo. Que seria um mestre Yoda... Seria um mestre Yoda, olha isso. Meio dark side, né? Assim, mesclado aí com a pintura do Coringa,
né? Então, assim, realmente ficou algo Esse bem... não tem olho, Zão. Olha, os olhos dele eu deixei assim branco justamente para dar um aspecto de morbidez, Que loucura. né? E a escultura que vai completá-lo, como as outras aqui com esse busto, né? O corpo vai ser inspirado no último personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix, né? Brilhantemente ganhou o Oscar. Uhum. Então, assim, o terno que bom, esse personagem vai estar usando um terno, né? Assim, mais para frente eu espero divulgá-lo. No Instagram, no Facebook, enfim. E possivelmente essas esculturas vão estar expostas em breve. E aí eu passo o endereço direitinho. Como escultura, você tem essa peça aqui que eu só tenho foto, que parece um Zeus, um Saruman, um Gandalf, Odin, sei lá o que É assim, é aquela coisa, né, Thiago? A gente vê um personagem velho, cabelos longos e barba longa já remete a vários personagens. O próprio Deus cristão mesmo, gente. Mas ele foi o quê? Quando eu fiz aquela escultura que Não, é absurdo. Olha isso aqui. Olha, Poxa, olha o efeito muito de obrigado. barba, de cabelo. eu tinha em mente um personagem que não é todo mundo que conhece, que é do Conan, da revista A Espada Selvagem de Conan, e o deus dele se chama Kron. E agora essa outra que também é uma escultura, de novo, parece Senhor dos Anéis, né? Remete também a esse universo. Caralho, essa é muito absurda, né? Olha a expressão facial disso, olha essa testa. Essa escultura, ela na verdade, ela é a resultante em resina. Isso é resina. Isso é bem pesado, eu carreguei. Na verdade, não tanto quanto a original, que é feita em argila. Cara, olha isso aqui, tem até o gogó do cara aqui, né? Olha que massa. Assim, em nível de anatomia, eu tento me basear na anatomia humana, mas agregando aí elementos da arte fantástica, que é um certo exagero. Até porque, bom, isso aqui é um orc, não é um ser humano. E não é uma Olha escultura. Dentes, bicho, dá pra escovar o bichinho. E não é uma escultura assim feita no intuito de ser uma máscara. É simplesmente, né, um ser daquele universo que eu sou encantado. E você tem esses quadros também que não trouxemos, ficaram na sua casa. Eu tirei foto de dois aqui. São estruturas em 3D, né? Assim, tá ali Em perspectiva. oscilando entre a linguagem da pintura, naquilo que diz respeito a ir para a parede. Isso. E tem aquele moldura, né? aquele modelo convencional de pintura, mas na verdade é um recorte arquitetônico. E aqueles trabalhos, eles assim, já são um pouco mais antigos, mas eu penso em desenvolver aquela linguagem ali mais para frente. Eu acho bem interessante aquilo. Inclusive, eu até brinquei com você, tinha uma sequência matemática ali, né? Tem. Partindo de baixo para cima, 1, 2, 3, 5, né? E que forma até uma triangulação compositiva, né? Lembrando que a matemática é uma linguagem muito próxima à base compositiva das obras de arte, principalmente no Renascimento, né? E é isso. Então foi isso, pessoal. Adorei fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das informações, do que ele trouxe aqui pra gente, das curiosidades, da parte cultural. Espero que vocês tenham gostado do trabalho dele, que eu acho fantástico. É diferenciado. Não sei, eu sempre tive... Não digo que eu tenha veia artística, né? Porque eu não tô nessa área. Eu não sou Somos um artista, artistas. mas eu gosto demais. Desenhei muito, tentei fazer aula de pintura. Não deu muito certo, mas eu sou um apreciador. Na verdade, um amante, um apreciador. Você sabe que talvez a primeira capacidade que o ser humano nasce com ela é a do desenho? É mesmo? Toda criança desenha. Sabe, então assim, o desenho, a arte é algo que já nasce com a gente. É uma linguagem. Alguns esquecem isso, outros continuam. Galera, fera. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer, espero que vocês tenham ficado curiosos a respeito do jogo, que de repente agora tentem jogar ou tentem pesquisar um pouco, ou se você vai viajar, Deus me livre, né, que esse surto de corona não se prolongue muito tempo, aí você for à Europa, vai fazer turismo, que você lembre e procure ir nesses pontos, né? Eu acho muito legal quando você tem um exemplo visto, vivido, né, presenciado, e depois você ouve alguma explicação sobre ele. É muito enriquecedor e estimula a gente a querer conhecer mais, desperta a nossa curiosidade. Conhecia jogo assim? Gostou do que viu? Sensacional. Né? Aquilo que eu falei, eu nunca tive muita familiaridade com esses jogos, mas só pela estética da coisa eu ficaria aqui olhando o tempo todo. Eu acharia lindo ver os outros jogarem só para eu ficar olhando isso aqui. Massa. Então vou te chamar para comentar um jogo nosso. Vai ficar aqui olhando. Querido, foi um prazer estar aqui.
Galera, muito obrigado, eu que agradeço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, indicar para os amigos, divulgar o trabalho. Entra no Instagram dele. Fernando Borges, escultor. Vou colocar aqui embaixo. E é nóis, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, galera.